Daqui a 3 semanas nós estamos entrando em 2018 e esse ano voou. Mas nós temos um assunto que eu queria conversar com vocês todos esses domingos, de hoje até o Natal. Época de Natal é uma época sempre muito importante, queiram as pessoas ou não. E infelizmente tem pessoas que militam até contra o Natal, contra a festa, contra, enfim, uma série de coisas, por questões políticas e às vezes espirituais. Nós não pensamos assim: ah, pastor, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a história diz que foi outra data, então para quê? Não, nós não pensamos assim. A data comemorativa do Natal é essa, e Natal significa muita coisa para a gente, muita coisa. Então assim, ao longo desses 3 domingos, nós vamos estar falando sobre o Natal. Algumas coisas que o Natal pode fazer a gente parar para pensar. Qual é o significado e o que ele realmente traz. O que eu vou falar aqui hoje, no ano passado eu compartilhei sobre isso também com vocês. Não sei se vocês vão lembrar, eu gosto muito de um pastor presbiteriano chamado Hernandes Dias Lopes. E apesar de não ser igual, o Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que uma mensagem só fica boa depois que você já pregou essa mensagem 20 vezes. Ele viaja muito para pregar, ele prega muito, é um homem muito de Deus, eu gosto muito dele, sou muito abençoado pela vida dele. Ele falou: olha, a mensagem só fica boa quando você já pregou umas 20 vezes. E o nosso bispo, Paulo Lório, o bispo da igreja metodista, fala: quando a mensagem não serve para ser pregada pelo menos 10 vezes, ela não serve para ser pregada nenhuma vez. Então, é a segunda vez que eu vou falar sobre isso com vocês. Talvez, provavelmente muitos não vão se lembrar, né? Nós temos 3 cultos, nem todo mundo vem no mesmo culto. Mas Natal é uma época, no mínimo, polêmica, em vários sentidos. É uma época de, às vezes, gastar dinheiro que a gente nem tem. Eu estava vendo na matéria no jornal que uma pessoa fala: não, meu 13º já está todo comprometido, metade com as dívidas, metade com o presente da família inteira e tal. Natal é uma época de encontrar pessoas, encontrar família, encontrar primo, encontrar gente que a gente não vê. Às vezes a gente vê essas pessoas uma vez por ano. No meu caso, metade da minha família é de São Paulo, minha esposa é paulista, então a metade da família é de São Paulo. A época de Natal é sempre um problema, porque vem sogro e sogra de um lado que vai puxar para São Paulo, pai e mãe de um lado que puxam para o Rio, e aí, eu estou vendo aqui Dudu, o pessoal é recém-casado, fica aí agora, passo com sogra, passo com pai, como é que eu faço? Não, a gente faz esse ano desse jeito, ano que vem faz do outro, ano traz todo mundo para a nossa casa, na verdade é só da minha família que acontece isso, né? A gente tem essa tensão pré-natal, né? Existe essa tensão pré-natal, é TPN, né? Que a gente fica ali: o que eu vou fazer? E como é que eu vou cuidar? E vem aquele primo chato, e gente, esse primo não podia vir. E aí começa aquelas: olha, não toca naquele assunto. Não toca naquele assunto, senão você vai estragar a festa de Natal e todo o programa. Deixa passar. É uma vez, não é verdade, gente? Ou só na minha família que tem isso. Você vê, não, isso aí tem que pedir perdão, e aí não quer, e aí não, é melhor. Aí come aquele jantar. Tem gente que fica maravilhada no final do Natal, que o pessoal veio, o pessoal chegou, e foi aquela festa do meu primo que eu não via há tanto tempo. Tem gente que fica aliviado no final do Natal, graças a Deus que acabou, né? O pessoal vai embora, vai cada um para sua casa, e eu vou voltar a ter a minha vida. E às vezes a gente fica pensando que o Natal bíblico, ele é muito diferente de uma realidade que você possa estar vivendo hoje. Ele é não, pastor, essa história de Jesus, bonitinho, os bichinhos, a estrelinha, na minha casa não tem nada disso, nem estrela tem, é uma confusão. Mas quando a gente lê a Bíblia e começa a pensar no Natal, a gente começa a pensar em coisas que às vezes a gente nunca parou para pensar. Além da mensagem principal do nascimento de Jesus, o Natal traz tantas coisas para a gente. E eu queria ler com você um texto que normalmente aqueles que são cristãos, eles pulam esse texto na hora de ler a Bíblia. Está lá no primeiro livro do Novo Testamento. Se você não é cristão, o Novo Testamento é a parte mais recente da Bíblia, fala sobre a história de Jesus, está mais para o fim da Bíblia. O primeiro livro é o Evangelho de Mateus, e esse livro é uma história de Jesus, né, segundo Mateus, e eu queria ler o capítulo 1, os primeiros versículos do capítulo 1. Normalmente quem é de alguma igreja pula esse texto. Ele lê e fala: isso aqui não serve para muita coisa não, só para estudar um pouco a história, ou enfim, mas o que interessa vem depois. E não é verdade. De A a Z,
A Bíblia tem palavras de Deus para nós. E eu quero te contar algumas histórias nessa manhã que precedem o Natal bíblico, que precedem, que fazem de uma certa forma parte de uma família bíblica, de uma família real, de uma família espiritual. E aqui a gente encontra no capítulo 1 do livro de Mateus a genealogia de Jesus. E eu quero ler esse texto com você, que às vezes a gente pula ele, nem quer ler. Olha que interessante. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu vou ler alguns nomes para você aqui. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, e ele vai falando uma série de pessoas, e no versículo 16 diz: e Jacó, depois de várias descendências, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio são 14, e desde o exílio até Cristo são 14. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, amém. Pastor, que ideia deu em você para pregar sobre a genealogia? Mas esse texto eu pulo na hora de eu ler a Bíblia. Eu começo a ler, esse texto não fala muita coisa, não fala da história. O que esse texto acrescenta para mim? Tanta coisa, tanta coisa. Porque às vezes a gente acha que a nossa família ela é muito diferente de todas as outras. Às vezes a gente acha que a nossa família é ingrata. Às vezes a gente se acha um grande privilegiado ou uma grande privilegiada por fazer parte da família que a gente faz. E às vezes a gente olha algumas situações familiares que a gente fala: que coisa horrível, não acredito que isso está acontecendo na minha casa, com meu primo, com a minha irmã, com meu pai, que coisa chata. E o primeiro ponto, ao longo dessas próximas 3 semanas, nós vamos falar sobre características do Natal. E a primeira característica do Natal, que nós vamos ver nessa manhã, é a reconciliação. Natal é época de reconciliação. Paulo foi alguém que não acreditava em Jesus, que detestava os cristãos, que queria matar o movimento cristão, e um dia ele é apresentado a Deus, a Jesus, e ele começa a pregar esse Jesus que nós pregamos até hoje, e esse Paulo vira e fala: bendito Deus e Pai, que nos reconciliou em Cristo Jesus, e nos deu, ou seja, deu a mim e a você, o ministério da reconciliação. O que é o ministério? A palavra ministério significa serviço. Seria importante a gente levar algumas placas lá para Brasília, né? Para a Câmara dos Ministros, né? Para botar lá: olha, não se esqueça que ministro significa servo. Já imaginou? Ministro dos Transportes significa servo dos transportes, né? Ministro da Agricultura, servo na agricultura. Seria tão diferente, né, o nosso Brasil, se realmente as pessoas pensassem dessa maneira. Deus nos reconciliou e nos deu isso. Tem gente chegando numa igreja, se encontrando com Deus e se perguntando: o que eu vou fazer, aonde eu vou me envolver? O pastor falou que as crianças estão precisando de ajuda. De uma coisa eu sei: se você ainda não sabe aonde você vai se envolver, tem uma coisa que você pode se envolver desde o primeiro dia: ajudar essa igreja, e aonde você colocar a planta dos seus pés, a reconciliar pessoas. Esse é o ministério que Jesus te deu, ministério da reconciliação. A gente olha, claro que Jesus ele não é filho biológico, nem tataraneto biológico dessas pessoas que nós lemos aqui. Nós sabemos e nós pregamos que Jesus ele veio como um presente de Deus, ele não é um filho biológico de Maria, essa crença do cristão. Mas, se ele não é um filho biológico dessas pessoas, ou um neto, ou um tataraneto, Deus podia colocar ele numa linhagem um pouco diferente. Porque nós vamos ver algumas situações aqui nessa Bíblia que vão
talvez te chocar, se você não conhece algumas histórias bíblicas, talvez te alegrar, e eu espero que essa seja uma noite de alegria, uma manhã de alegria para você. Olha só, uma das primeiras pessoas que aparecem aqui no versículo 2, Isaac gerou a Jacó, e Jacó a Judá. Está na genealogia de Jesus, um dos tataravôs de Jesus, em termos genealógicos, né, não biológicos, foi Jacó. Eu não sei até que ponto você já leu a Bíblia, o que você conhece da história da Bíblia, mas se você nunca entrou numa igreja, não se preocupe, porque eu vou te dizer. Jacó foi uma pessoa muito de Deus, um homem muito de Deus, muito usado por Deus, um homem que fez coisas muito relevantes na Bíblia, na história do povo de Israel, mas nós não podemos nos esquecer que a história de Jacó não começou muito bonita. Jacó foi um filho que tinha um irmão mais velho, e na cultura de Israel, ter um irmão mais velho significava muito, porque o irmão mais velho receberia a primogenitura, toda a parte de herança, de poder, de prestígio da família, era passado para o irmão homem mais velho, e Jacó não era o irmão mais velho. E Jacó, na palavra, que não tem outra palavra para descrever isso, Jacó fez uma maracutaia, essa é a palavra, para pegar esse direito do irmão dele. Jacó fez um esquema, se disfarçou, enganou o irmão, deu ali uma chantagem emocional, enganou o pai, e naquela maracutaia, ele conseguiu uma situação que só o filho mais velho poderia culturalmente conseguir. Esse foi Jacó. Pastor, não sabia disso? Jacó, né? Nome tão bonitinho, tão bonzinho. Se você começar a ler a sua Bíblia e começar a descobrir histórias bíblicas, você vai perceber o quão humana é a Bíblia. Ah, pastor, isso deve ter sido um deslize de percurso. Acabou, né, pastor? A história de Jesus foi uma pequena ruga. Não. Logo depois, no versículo 3, diz a Bíblia: Judá gerou de quem? De Tamar, a Pérez. Quem foi Tamar? A minha cunhada é atriz, e a minha cunhada trabalhava na Rede Globo e fazia algumas novelas na Globo, e foi contratada pela Record, nessa leva da Record aí de contratação de atores, e aí ela fez alguns trabalhos na Record e começou a fazer novelas bíblicas. E aí a primeira novela bíblica que ela fez, ela não conhece tanto alguns personagens da Bíblia e tal, ela virou para mim: peguei um papel bíblico, você vai gostar, tal, eu vou ser Tamar. Eu falei: eu não sei se vai ser tão legal. Eu falei: é melhor você ler sobre a história dessa menina e saber se você vai gostar de ser. Quem foi Tamar, queridos? É bom ler a Bíblia, por isso que a gente descobre algumas coisas. Tamar foi uma mulher de Deus. Tamar foi uma mulher usada por Deus. Tamar foi uma mulher que teve importância na Bíblia, que faz parte da genealogia de Jesus. Mas Tamar não deu sorte nos seus casamentos, ficou viúva mais de uma vez, e no final da sua vida sem filhos, e não ter filhos numa cultura que era a cultura de Israel, era a pior tragédia de uma mulher, porque ela seria uma viúva, e ela seria abandonada, ninguém daria dinheiro, ela viraria praticamente uma ambulante sem teto. Para que isso não acontecesse, ela se disfarça, e ela se deita com seu próprio sogro, e ela tem uma noite com seu sogro, e do seu sogro ela tem um filho, e esse filho entra na genealogia. É sério, pastor? Como é que pode? Sério, está aqui, meus irmãos, eu não estou inventando, só estou contando a história para vocês. Mas agora acabou, né, pastor? Não pode. Jesus ele é Jesus. Foram 2 percursos aí, um para cada lado, né? Estéreo, mas agora acabou. Não acabou. Diz a Bíblia, no versículo 5, que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe? Eu quero contar para vocês quem foi Raabe. Se você não conhece a história de Raabe, vale a pena conhecer. Raabe foi uma mulher de Deus. Raabe foi uma mulher muito usada por Deus. Raabe foi uma mulher importante na história do cristianismo. Raabe foi uma mulher que fez uma coisa que Deus deu um prêmio para ela. Está aqui na genealogia de Jesus. Mas além desses atributos, Raabe foi uma prostituta. Raabe foi uma prostituta
e que no momento de fuga de espias de Israel, ela pegou alguns deles e colocou na casa dele, na casa dela, escondeu e mentiu para os guardas da época, e falou: não tem ninguém aqui. E ela mentiu e escondeu essas pessoas dentro da casa dela. Essa foi Raabe. Raabe foi uma mulher de Deus, mas Raabe teve alguns percursos na sua vida complicados. Pastor, uma prostituta, pastor, sendo da linhagem de Jesus, eu não sabia. Essa Bíblia que você está lendo está errada, pastor. Agora acabou, né, pastor? Não tem mais história. Tem mais história para a gente contar. No versículo 6, diz a Bíblia que Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou simplesmente uma pessoa tão conhecida, não só no mundo cristão, mas no mundo de negócios, no mundo todo. Davi gerou quem? Salomão, o homem mais rico da história da Bíblia, mais sábio da história da Bíblia, um dos mais inteligentes que a Bíblia já teve. Quem foi a mãe de Salomão? Deve ter sido uma mulher maravilhosa. Davi gerou a Salomão da que fora mulher de Urias. Quem foi mulher de Urias? Foi uma mulher chamada Betseba. Betseba foi uma mulher de Deus. Betseba foi uma mulher cheia de Deus, mãe de Salomão, uma mulher com grande importância na Bíblia. Mas Betseba participou de uma história não muito bonita do povo de Israel. Em um momento de loucura, em um momento de falta do que fazer, no mínimo, Davi, que já tinha tudo o que ele precisava ter, olhou para uma mulher na janela, casada, bem casada com um dos comandantes do seu exército, e olhou para ela e falou: eu quero ter um caso com essa mulher. E Davi teve um caso, adulterou, e ele teve um caso com Betseba, e ainda como se não fosse uma história já ruim, a Betseba se encontra grávida, e para esconder esse problema, Davi manda matar o marido dela. E o marido dela é morto na frente de combate, propositalmente, por causa de Davi. E eles têm um filho, e esse filho adoece, esse filho morre, e depois de um grande conserto da parte de Deus, eles têm um segundo filho que simplesmente se chama Salomão. Salomão é filho de Betseba. Aonde eu quero chegar com isso, pastor? Eu não estou entendendo onde você quer chegar com isso, ou talvez você já esteja entendendo onde eu quero chegar com isso. Querido, se tem uma coisa que a Bíblia faz por nós, se tem uma coisa que Jesus faz por mim e por você, é transformar maldições em bênçãos. Se tem uma coisa que Jesus é mestre em fazer, é mudar a sua sorte, é mudar a sua vida, quando todos, inclusive os seus próximos, não acreditam mais em você. Jesus tem capacidade para mudar sua família. Jesus tem capacidade para mudar sua história de vida. Jesus tem capacidade para mudar o seu fim. E tem uma frase que eu ouvi de alguém um dia, e que eu guardei essa frase para mim, adotei essa frase para mim. Uma pessoa virou para mim e falou: olha, nunca se esqueça disso, é muito melhor terminar bem do que começar bem. Eu parei para pensar nessa frase e falou: presta atenção, tanta gente começa tão bem, e aí vem aquela famosa frase: estava indo tão bem, e de repente se afunda e termina numa tragédia. Mas também tem o contrário, tem gente que começa mal. Tem gente que em algum momento da vida tem um percurso que não é o desejável, ou não é o desejado, ou não é o esperado, ou não é o que ele bem queria, mas que tem a possibilidade, com a presença de Jesus, de terminar muito bem. Esse é o Evangelho de Jesus. O pastor agora pronto, enlouqueceu, virou um liberal, tudo pode. Então pastor, depois dessa mensagem eu vou sair daqui e vou fazer tudo, porque está aí, todo mundo fez um monte de bobagem, e aí a vida consertou. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Porque o próprio Paulo, que foi um cara que começou mal, começou perseguindo cristãos, começou querendo matar esse movimento que está aqui até hoje. Quando ele se encontra com esse Jesus maravilhoso que transforma a vida dele, ele começa a entender sobre algo que a gente não fala muito pouco hoje, chamado graça. Ele começa a entender sobre a graça do Evangelho.
Quando Paulo começa a entender sobre isso, ele começa a pregar isso, e no final da sua pregação, em uma das suas cartas, ele fala: olha, o que eu estou falando aqui, vocês podem pensar que é para vocês saírem aí pecando à torta e à direita. Não, vocês não vão usar a graça de Deus, essa capacidade que Ele tem de transformar a maldição em bênção, para sair fazendo bobagem. Mas se por acaso vocês pecarem, mas se por acaso alguma coisa acontecer, mas se por acaso nesse percurso da vida de vocês houver algum problema, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, para libertar vocês de todos esses problemas. Amém, queridos? Amém. Essa é a mensagem do Natal, é uma das mensagens do Natal. Talvez você esteja olhando para o seu ano, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que está distante dessa genealogia de Jesus, 2017, o que a gente tem a ver com isso? Tudo a ver. Talvez você esteja avaliando o teu percurso, e ele não seja o melhor do mundo, ou ele não esteja nos melhores momentos. E a palavra de Deus para mim e para você é uma palavra de recomeço nessa manhã. É uma palavra de um Senhor que diz: olha, tem pessoas que passaram por problemas nas suas vidas. Talvez você já tenha enfrentado um divórcio. Nós estamos aqui numa sala entre adultos, por isso, uma das razões pelas quais nós investimos tanto no ministério infantil. Nós temos 4 razões básicas, mas além delas, uma delas é para que as crianças tenham uma base muito sólida do Evangelho e possam crescer como homens e mulheres crentes e tementes ao Senhor. E a segunda delas é para que nós, nessa sala, nessa manhã, de noite, possamos ter um papo de adulto e falar coisas que às vezes a gente pisa em ovos para falar. E talvez você esteja passando ou já passou por um adultério, arruinou uma parte da sua reputação, arruinou uma parte da sua vida. Algo aconteceu que não foi o que te agradou. Talvez uma parte do seu percurso profissional não foi das mais desejáveis. E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: o Evangelho de Jesus é um Evangelho de reconciliação. Há um recomeço a cada manhã. Segundo a Bíblia, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amém, queridos? Até ontem à noite, a tua avaliação poderia estar sendo: eu não sou digno, eu não mereço, eu não faço isso, não está bom. Mas que hoje de manhã a sua avaliação possa ser diante do Evangelho de Jesus, que transforma a maldição em bênção. Eu posso me considerar uma nova criatura e saio daqui sabendo que com Jesus no meu barco a vida é completamente diferente. Isso é o Evangelho, gente. Você não precisa pagar, você não precisa dar teu dízimo 3 vezes, ou fazer campanhas e negociar isso. Isso vem de graça. Jesus te deu isso, a gente nunca mereceu isso. O que seria de Davi? O que seria do grande rei Davi da Bíblia, se um dia Deus não mandasse um profeta ao lado dele, para dar uma palavra de exortação, e mostrar para ele um erro, mostrar para ele um pecado, mostrar para ele algo ruim que ele tinha feito, a ponto dele falar: pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente? O que seria dele se esse momento não acontecesse? Consequências de erros acontecem. Não misture alhos com bugalhos. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, e existem consequências que em alguns casos vão ser para o resto da vida. Mas essas consequências não desmerecem quem você é diante do Deus que nós cremos. Amém? Se a tua família te rejeita por essas consequências, se a tua casa não te aceita mais por essas consequências, se a tua vida, se a tua autoavaliação te coloca lá embaixo, que nessa manhã você saiba que Jesus é o Rei dos Reis e Ele não te condena. Ele é o primeiro a falar o seguinte: se há arrependimento dos teus pecados, eu já não lembro mais. Ele é o primeiro. Que essa manhã seja uma manhã de início de Natal na sua vida. Que Natal não seja apenas uma ceia. E talvez quando a gente fala ceia, alguns têm mais, alguns têm menos, e a condição econômica é favorável ou desfavorável para você nesse ano. Isso é algo muito pessoal e circunstancial. Mas que Natal passe a ter um sentido muito espiritual para você. Jesus nasceu.
E Jesus, quando nasceu, ele trouxe essa realidade para nós. Jesus, ele dá o maior exemplo para nós na sua morte, do seu nascimento, na sua morte, ele vem pregando isso, e na hora de morrer, eu falo isso sempre aqui, isso não é ser repetitivo, isso é ser enfático. Jesus promete para um ladrão na cruz, ao lado dele, coisas que ele não prometeu para nenhum dos seus discípulos. Nenhum dos seus discípulos ouviu de Jesus o que o ladrão da cruz ouviu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E se o ladrão estava ali, é porque aquilo ali, meus irmãos, era a pior pena de morte da época. Boa coisa ele não fez. Já imaginou Jesus sentando para jantar com o Sérgio Cabral, sentando para jantar com alguns desses nomes que estão rodando aí na mídia, e falando para ele coisas que talvez eu não falaria, chegando para ele e falando: hoje mesmo estará comigo? Gente, eu não consigo imaginar essa justiça. Não dá, pastor, não dá, mas não dá mesmo. Mas a justiça de Deus, ela não é liberal, ela não é religiosa, mas ela é espiritual. Deus pede o que a Maria Eduarda fez aqui nessa manhã: arrependimento, mudança de vida, mudança de conduta e caráter transformado pela presença dele. Se a gente faz isso, Deus se encarrega do resto. Como está a tua vida? Como está a tua avaliação? Como está a tua casa? Como está teu casamento? E pastor, eu já estou no segundo casamento, eu já estou no terceiro, eu já não tenho mais esperança. Eu quero falar para você o seguinte: se há arrependimento, se há sinceridade diante de Deus, essa igreja não te condena, e Jesus muito menos. Você é uma nova criatura diante do Senhor, e Deus pode transformar a sua vida. Você já parou para pensar? É muito melhor terminar bem do que começar bem. Pastor, minha vida está mais ou menos. Termina ela bem, se acerta com o Senhor, se coloca diante de Deus. Meus irmãos, eu sou filho de pastor, nascido e criado no contexto evangélico, e hoje, se tem uma única coisa que serviu dessa história triste na minha vida, é para que isso, eu e minha esposa pudéssemos compartilhar isso. Eu fui para o campo missionário como pastor, projetar igrejas e viver o evangelho em nome da igreja, esperança, entre aspas, que é um peso que a gente nem deve ter. Meu casamento quase foi para o buraco, por causa de decisões erradas da minha vida. Meu casamento quase acabou. Pastor sofre isso. E aí você às vezes fica pensando: ah não, para o pastor é fácil falar, ele é pastor, ele sabe mais da Bíblia do que eu. Não tem isso. Deus não exige doutorado de você. Deus exige uma vida sincera. Se você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que os grandes heróis da fé, homens e mulheres tremendamente usados por Deus, eram pessoas como eu e você, que tinham medo, que tinham dúvidas, que não sabiam às vezes no que aquilo ali ia dar, mas que confiavam no Senhor e que levavam a sua vida com o intuito de que ela terminasse bem. E por causa de uma grande graça do Senhor, meus irmãos, o meu casamento hoje é muito mais forte do que era no início da minha viagem para a Europa, e glória a Deus por isso. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de confessar seus pecados. Você não pode ter medo de ter pessoas do seu lado que vão te fazer caminhar. Você não pode ter medo de se ajoelhar no altar do Senhor e falar: Senhor, só você conhece a minha vida, só você conhece os meus vícios. Enquanto está todo mundo aí pisando em ovos, irmãos, para falar sobre assuntos sérios, há uma pesquisa que foi feita ano passado que diz que mais de 80% dos líderes cristãos estão envolvidos em algum tipo de vício de pornografia na internet. Mais de 80%. E ninguém fala sobre isso. Mas quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele pega toda essa maldição. Porque tem gente que faz o contrário, né, gente? Tem gente que é campeão em transformar bênção em maldição. Nessa igreja não, só do lado de lá, né? só nas outras cidades. Aqui não, graças a Deus. Tem gente que é isso, você conta uma notícia boa. Vou usar o exemplo de novo do André, da Sara. Está falando para mim: no meu prédio tem gente que, se a gente sorri muito lá, o pessoal não gosta não, quando a gente fica alegre. Tem gente que é assim, que não está muito feliz com a sua alegria. Tem gente que pega a bênção e transforma em maldição no dia seguinte, começa a botar defeito, começa a falar mal, não é verdade? Né? Talvez você esteja com medo de um desses aí vir passar o Natal com você, da tua família, né? Ih, aquele ali vem, não! Mas e se vier? Se vier, lembra da palavra do Senhor, lembra da árvore genealógica de Jesus, e pensa assim: caramba, se Jesus, o Filho de Deus,
tem isso na genealogia dele. Minha família está até melhor do que eu pensava, né? Que você possa olhar para a sua casa, que você possa olhar para a sua família dessa maneira. Eu queria terminar essa mensagem com uma história verídica. Eu conheço um casal. Eu conheci esse casal quando eu tinha 16 anos. E para mim é uma das maiores referências que eu tenho de casamento sólido. Um casal espiritual, líder, firme na igreja. Casal que apoia os pastores, apoia os projetos, apoia a vida. Um casal maravilhoso, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu olhava e olho para esse casal, desde que eu tinha 16 anos, que eu conheci esse casal, eu olho para eles e falo, eu quero ser igual a esse casal. É uma referência para a minha vida. Um casal com coração missionário, sustenta a obra missionária, sustenta missões em toda parte do mundo. Um casal bem sucedido profissionalmente, não para de crescer profissionalmente. Ele está com uma empresa que não tem mais para onde expandir. Até nisso eles são bem. Isso não significa necessariamente bênção. Talvez você tenha, mas eu não sou tão bem de vida. E aí, pastor? Não, Deus não se envolve tanto nessa coisa. Mas eles, além disso, ainda têm uma vida muito bem sucedida. Um empresário de sucesso. E eu fui crescendo e fui acompanhando esse casal. E fui virando adulto. E me casei e comecei a estar mais próximo desse casal, como referência, até que eu descobri a história desse casal. A história desse casal começou mal. Ela era casada, teve uma filha no seu casamento, e no meio de uma loucura de vida, teve um caso com ele, e ele traiu, ela traiu o marido dele. Ele era casado, e ele teve um caso com ela, e foi uma traição complicada, que gerou consequências, gerou mágoas, gerou problemas, gerou situações complicadas, que algumas consequências até hoje de inimizades. E no meio daquele furacão, onde eles se conheceram de uma forma errada, e se juntaram e resolveram seguir a vida, eles conheceram Jesus, e se converteram. E Jesus transformou a vida daquele casal. E quando eu ouvi a história, eu falei, não pode você não. Eu achei que vocês tinham nascido na igreja. Vocês sabiam, a Bíblia já veio junto com a gravidez. Vocês são tão inteligentes que devia ter uma Bíblia dentro da barriga quando a tua mãe estava grávida. Não. A vida toda complicada. Toda complicada. Mas o meu Jesus, o Jesus dessa igreja, o Jesus que você celebra, que você levanta as mãos para cantar aqui, ele transformou uma grande maldição numa das maiores bênçãos que eu visualizo com os meus olhos, que é um casal tremendamente usado por Deus. Está vendo? Amém. A tua vida pode ter sentido se o Senhor Jesus for o sentido do Natal dela. O recomeço, a reconciliação, que você esteja na sua casa, nesse dia 24, 25, ou na casa de quem quer que seja, que você vai celebrar Natal, e que você olhe para as pessoas e julgue um pouco menos, e olhe para as pessoas e por pior que sejam as histórias delas, você consiga enxergar que se basta a graça do Senhor, o Evangelho do Senhor entrar naquelas vidas. Pode ser a pessoa mais chata de todas, aí talvez tenha que ter um pouquinho de graça a mais, né? Porque tem uns que dá mais problema, né? Deus tem que botar uma dose dupla, né? A tarja preta do remédio espiritual. Mas ele tem. Basta o Evangelho de Jesus para que a sua família mude, para que você mude, para que a reconciliação entre na sua casa. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua casa. Quero convidar você a vir no altar. Vou estar com Moisés. Se você quiser, vamos colocar em pé. Se você quiser orar nessa manhã, por um Deus de graça. Você conhece a sua vida, você conhece a sua família, você conhece a sua casa, mais do que qualquer um. Mas o final dessa história tem que ser o seguinte: pastor, obrigado por essa palavra, porque ela traz alegria para mim. Ela me faz olhar para mim, ela me faz olhar para as pessoas ao meu redor, de uma maneira que eu nunca parei para perceber. Se você puder julgar menos, e se você puder entender que Jesus está contigo, isso vai ser muito bom. Quero convidar você a vir ao altar, se você quiser, colocar a sua vida, colocar a sua família, colocar as circunstâncias que você se encontra, colocar o teu passado. Pastor, não comecei bem não, estou igual a esses aí. Essa é uma manhã para você focar e terminar bem. Que essa seja uma manhã de alegria, que
Que essa seja uma manhã cheia do Espírito Santo. Que Natal para você signifique isso. Recomeço, nova história, caminho certo, como nós conversamos aqui no batismo. Caminho certo. Se você está no teu lugar e quiser estender suas mãos para cá, estende suas mãos para cá. Irmãos, é tão bom pastorear essa igreja. É tão bom viver o que nós estamos vivendo aqui. É tão bom ver o que Deus está fazendo nesse lugar, ouvir o que Deus tem falado através dos gabinetes. A Bíblia ela diz uma coisa: olha, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, somos curados. É um mistério que nem eu entendo. A cura vem no diálogo. Isso só pode ser Deus. Estende suas mãos para cá. Pessoas que estão aqui no altar querem um recomeço. Pessoas que estão aí e talvez não vieram no altar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Te louvamos pela tua igreja. Te louvamos pelas histórias, Pai, que fazem parte da vida de cada um que está aqui. E te louvamos pela genealogia de Jesus, que não está na Bíblia por acaso. Ela não está à toa na Bíblia. Ela não está aqui porque foi o azar, foi a sorte ou o azar que botou ele nessa família. Não é isso, Senhor. Tu tens propósitos para todas as coisas. Deus, às vezes nós olhamos para nós, olhamos para nossas famílias, olhamos para o nosso contexto e enxergamos coisas tão ruins. A esperança vai embora, e que nessa manhã, você possa animar a tua igreja, e que Natal, Senhor, além de muitas outras coisas, que nesse mês seja um mês de reflexão, e que além de muitas outras coisas, venha a reconciliação, venha o perdão. Oh Deus, se existem maridos nessa manhã que precisam pedir perdão para suas esposas, oh Deus, que você faça essa obra. Pai, se existem esposas nessa manhã que precisam pedir perdão para os seus maridos, que você faça essa obra. Pai, se existem pais e filhos, Senhor, que precisam se reconciliar, primos e primas, Pai, que você faça essa obra, Senhor. Oh Deus, e que a família, oh Deus, venha com algo tão precioso, tão espiritual. Ah Deus, que a tua palavra inunde o coração dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, vem sobre a vida deles, vem sobre traumas, vem sobre mágoas do passado, que talvez eles carreguem dia após dia, com medo de manchar uma reputação. Deus, a tua palavra gera libertação, tira toda culpa e gera recomeço nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, e que nós possamos celebrar, Jesus, nessa manhã, a alegria de viver o teu evangelho. Vem com o ministério da reconciliação, nós te louvamos por isso, e nos dá essa dádiva, que nesse Natal nós possamos olhar para as pessoas com um olhar diferente, com um olhar, Senhor, de reconciliação, que nós sejamos teus instrumentos, oh Deus, nesse contexto familiar, nesse contexto, Senhor, às vezes problemático, e que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém.